Live aula! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que teoricamente é um assunto um pouco triste, o bullying. Mas a gente vai falar de um jeito que seja leve e que seja divertido também. Na medida do possível. Então, pessoal, vou pedir a gentileza de vocês para colocarem aqui se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês... ele tá aqui me ajudando. Se vocês conseguem ouvir, se vocês conseguem me ver bem também, tá? Coloquem aí no chat de 0 a 10 se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo. Ué, também, tá estranho. tá viva a luz. Não, deixa assim. Se ela mexeu, talvez é... Tá bom. Então tá, então vamos ali. Yana está aguardando vocês, que linda. Estamos aqui. Marilete, boa noite, pessoal. Oi, Bruna, boa noite. Tudo certinho por aqui então, né? Então tá bom. Se está tudo certo, então vamos lá. Vamos pro nosso tema de hoje, viu? Ele quer ficar desse jeito, tá vendo? Deixa assim. A luz está se mexendo sozinha, a gente tá entendendo que ela quer ficar desse jeito. Então, se ela quer ficar desse jeito, fique desse jeito. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o bullying e como o bullying afeta a nossa autoestima. E como seu eu superior pode te ajudar com isso. Mas, antes da gente começar a falar especificamente sobre o bullying, a gente precisa dizer o que é o tal do bullying, porque tem muitas pessoas que não conhecem essa expressão bullying, né? Bom, vamos lá. Sabe quando você tem algum comportamento tóxico, abusivo, que beira a perseguição no seu sistema familiar, por exemplo? Aqueles primos ou seu irmão fica fazendo piadinha de você, ou um tio fica fazendo perseguição com você, que a gente chamava antigamente de pirraçando. Sabe esse tipo de comportamento? Ai, tá me pirraçando. Esse tipo de comportamento, quando ele entra num lugar de humilhação, ou seja, num lugar onde as pessoas elas se sentem humilhadas de alguma forma, ou que o objetivo seja a pessoa se sentir superior de alguma forma a outra pessoa, pode ser chamado de bullying. O bullying é um assédio. Ele é uma forma abusiva de relacionamento. Então a gente precisa deixar isso muito claro, porque tem pessoas que falam assim, bullying é piadinha. Não, bullying é assédio e é um comportamento abusivo. Mas piadinhas são assédio e comportamento abusivo? Depende. A maioria das vezes, sim. A maioria é. Se você fala pra uma pessoa, fazendo piadinha com o cabelo da pessoa, ou duas amigas e uma fica fazendo piadinha com o cabelo, porque você não penteia esse cabelo. Isso é um comportamento abusivo. Não é só porque foi uma criança que fez que é menos abusivo. É um comportamento abusivo, certo? Outra forma de assédio é quando você invade o espaço da outra pessoa. Quando, por exemplo, você toca o corpo do outro quando a pessoa não deixa. Isso também é uma forma de assédio, também é um comportamento abusivo. Então, vocês já estão percebendo que assédio moral, psicológico, físico, todos os tipos de assédio é o que a gente pode chamar de bullying, certo? Então, quando a gente passa por uma situação de bullying, a gente está imerso em qual energia? Energia de abuso. Isso é muito, muito importante e gravem isso, abuso. Por quê? Porque a vibração do abuso, ela é uma vibração que ela se manifesta quando a gente é criança, quando a gente está imerso no abuso, tá? Eu vou explicar. Calma, eu vou explicar. Quando a gente está falando isso, então, ok, estamos definindo o que é o bullying. Então, vocês já entenderam aqui, vou até deixar aqui registrado que o bullying é assédio. Assédio. Ou seja, um comportamento abusivo. Certo? Eita, aqui o aqui. Pronto. Então, bullying é assédio, ou seja, um comportamento abusivo. Seja N tipos de assédio também. Mas vamos lá. Agora, quando a gente está falando de autoestima, a gente precisa definir também o que é autoestima. Porque algumas pessoas não sabem o que realmente é autoestima, simplesmente escuta, você tem que ter autoestima. Mas não tem aquela definição clara,
objetiva, racional e lógica do que tá, eu tenho que ter autoestima, todo mundo tem que ter. O que é isso? Então, já que eu tenho que ter autoestima, me diz, o que é isso? Que forma que eu tenho isso? Para que isso me serve? E como é que eu vou desenvolver esse negócio? Então, vamos lá, que eu vou começar a destrinchar tudo isso com vocês. Estima é uma, adivinha? Virtude. Como todas as virtudes, ela tem a vertente que é para o outro e a vertente que é para si. O que é ter uma estima? A estima é valorização. Valorização do ser. Do ser. Só que não é uma valorização qualquer. É uma valorização como sagrado. Quando você tem autoestima, você tem estima por si mesmo. Ou seja, você sente e sabe ter o entendimento, o sentimento de você ser valorizado, de você ter valor. Que a sua vida tem valor, que o que você tem a dizer tem valor, que você não nasceu como um erro no planeta, que você foi convidado ao planeta e que você é importante nesse planeta. Então, quando você tem estima, você sabe que você é sagrado, que você é importante. Agora, quando você tem estima pelo outro, é a mesma coisa. Você sabe que o outro é sagrado, que o outro é importante, que ele não veio como um erro ou uma falha para o planeta. Ele foi convidado ao planeta, que ele é importante, que o outro tem a dizer, a fazer, é importante e tem valor. Que o corpo do outro tem valor, é importante e é sagrado. E o seu também. Então, percebe como o bullying é você, abre aspas, invadir. Isso é muito interessante quando a gente começa a analisar o que é um comportamento abusivo. Porque muitas pessoas falam, isso é tóxico. Mas não sabe dizer o que exatamente é tóxico. Então, invadir / invalidar. Quando você invalidar, tirar valor, validação. Quando você invalida, desvaloriza e invade o outro, você está cometendo um comportamento de assédio. Ou seja, um comportamento abusivo. Percebe a correlação entre a autoestima e o bullying? Justamente o fato de você ser desvalorizado, justamente o fato de você ser invalidado, da sua existência, o seu sagrado ser invalidado, num movimento, por exemplo, de bullying, é o que vai endossar em você o fato de que você não tem valor, de que você é um erro, de que você não deveria estar vivo. E aí gera um processo que é um processo de desconexão com a vida. Desconexão com a vida. Vocês sabem, na prática, o que é uma desconexão com a vida? É você desvalorizar a sua existência. É você não entender que você tem direito à vida, que você merece a vida, que você merece o melhor da vida. É simplesmente aquela forma, ainda que sutil, muito silenciosa, aquele padrão de pensamento de, cara, deu errado pra mim. Não era pra estar vivo. Eu sou um erro. Deu errado pra mim em algum lugar. As pessoas não gostam de mim. As pessoas não me escutam. As pessoas não me veem. Ninguém me enxerga de verdade. Ninguém olha pra mim. Desconexão com a vida. Só que o que de fato é uma desconexão com a vida? Alma partida. Que chama, né? Quando a sua alma se parte. Só que o processo de alma partida, ele é um processo que ele é gradual. Sabe quando você vive o culto à rejeição? O que é um culto à rejeição? É você fazer um processo ritualístico, é quase um ritual de rejeição. É você literalmente sofrer uma rejeição diária, cotidiana. Todos os dias alguém ficar falando mal do seu cabelo. Todos os dias alguém apontar os seus defeitos. Todos os dias alguém falar que você é um erro, ainda que não verbalizando dessa forma.
Todos os dias alguém lá e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, fazer você acreditar que você não tem valor nenhum, que você não vale nada. Todos os dias, quando você vai, sei lá, limpar o chão da sua casa, aí a pessoa vem e fala, limpa de novo. Aí você limpa de novo, limpa de novo. Aí você limpa de novo, limpa de novo. Nunca tá bom. Por quê? Porque nunca é bom o suficiente para alguém que não valoriza a essência do ser. E aí, o que essa pessoa está ganhando fazendo isso? E aí entra aquela forma de bullying, que é a forma de assédio, que é onde começa a trabalhar com vibrações mais baixas. Quais são as vibrações mais baixas do ser humano? Vamos ver se vocês estão escolados. Vocês estão vendo minhas outras lives. As vibrações mais baixas são vergonha, culpa, apatia. O que é apatia? Desistência. Desistir de si. E aí é quando você começa a manter a pessoa presa nesse padrão aqui. De apatia, culpa, vergonha. Aí é onde a pessoa, o tempo todo, você chega, mal olha pra você e aí o que ela fala? Coisas que te deixam com vergonha. Por exemplo, nossa, vai escovar os dentes, você tá com mau hálito. Às vezes nem tá. Mas é aquele processo de literalmente se divertir com o sofrimento alheio. Entende? Por quê? Não valoriza, não sabe o que é valorizar nem a si mesmo, nem o outro. Não sabe o que é dar valor ao humano, à pessoa que tá ali. Só que aí, quando a pessoa, ela coloca você numa posição de culpa, vergonha, apatia, o que ela faz? Ela bota você na posição de inferior, de dívida. E se você é o que deve, o que você é? Escravo. Entendeu? Ou seja, se você é a pessoa que deve, você é um escravo. E é por isso que muitas pessoas, e eu não estou falando isso só sobre colégio, só sobre criança, só sobre adolescente, estou falando sobre bullying no geral, estou falando sobre meio religioso, estou falando sobre trabalho. Se você é o ingrato, que nunca valoriza nada, família também, você é a pessoa que deve? Tá devendo? Eu faço tudo por você, você não faz nada por mim, você tá devendo. Aí se você deve, você sente o quê? Culpa. Quem é você? O escravo. Entendeu? Processo de escravizar o outro. E aí, como que você consegue sair desse padrão? Porque aí você tá falando assim, tá bom, Aline, entendi. O mecanismo do bullying eu entendi. Para que ele serve? Só que como que a pessoa começa a sair desse padrão? Aí a gente vai voltar lá em cima, aqui na virtude da estima. Se você está preso nesse mecanismo da virtude, isso aqui é a chave para você conseguir sair desse padrão. Se você está preso nesse mecanismo da virtude, de aprender o que é valorizar o outro, é natural que sua alma, em algum nível, compactue com o processo de desvalorização de si mesma. O que eu quis dizer com isso? Parece pesado, mas eu vou explicar. Enquanto você precisa aprender a genuinamente ouvir o outro, escutar o outro, não colocando si mesmo na frente,